a pessoa vai acessar, ela ainda nunca acessou a primeira vez, vamos começar agora o tutorial, mixlr.com/radio-amintas, e ele vai encontrar essa página como o layout da Rádio Amintas. Ele tem duas maneiras de se tornar um seguidor, e assim ele pode participar do chat. Então ele tem da seguinte maneira: ele pode ou clicando no logout, no login, signing up, ou ele vai no follow, no positivo follow. Ok, então vamos no positivo follow, ou no lado esquerdo do positivo follow. Você escolhe se você quer logar com e-mail ou com o Facebook. Com o Facebook é muito mais prático, e além disso aparece a foto do nosso seguidor. Então vamos fazer com o Face. Pronto, aqui a gente não precisou fazer a senha porque ela já está cadastrada, mas ali você iria colocar o seu nome, o teu login e a tua senha normalmente. Então aqui você já teria acesso, como aqui no nosso sistema do bate-papo, por exemplo. Já apareceria o nome das pessoas e já aparece o teu nome no lado direito, que você já é um seguidor, e aparece o seu nome dizendo que você está ouvindo a Rádio Amintas. Então, vou até escrever junto com vocês aqui, tutorial, para vocês terem um exemplo de como funciona o sistema do chat da Rádio Amintas. E nós partimos para a segunda etapa, que é a presença do professor Edson Rezendes, que vai trazer uma elucidação a respeito dessas questões. Rádio Amintas, uma rádio educativa. A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, que ele merece. Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. Por quê? Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na
sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, ele merece. Bata palmas pra ele. Muito bem. Então, nosso tempo é curtinho, o programa é de 30 minutos. Tivemos aí a participação da professora doutora Liliana Porto, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal. E agora vamos conversar com o doutorando de Filosofia, professor que faz parte do quadro lá do Colégio Amintas de Barro, Edson Rezende. Professor Edson Rezende, boa noite. Boa noite. Professor, você acompanhou então a abertura do programa e a fala da professora Liliana, e a gente gostaria então, a gente fez uma leitura uma breve, um texto, né, pequenininho, né, de uma reflexão trazida pelo inesquecível José Américo Peçanha, retirada, transcrita por esse que vos fala, do vídeo Imaginação Criadora. Professora, o tema da rádio de hoje é uma visão filosófica sobre a greve dos professores. O que falar então sobre tudo isso que está acontecendo, que a gente abordou até o presente momento, professor? Seja bem-vindo. É uma satisfação falar com você e com os telespectadores, com os ouvintes, né? Gostaria também de parabenizar a fala da professora Liliane e a sua abertura sobre a perspectiva socrática. E eu acho que dá para entender a greve dos professores também sobre uma perspectiva trazida por Platão no seu diálogo Alcibiades, quando ele fala que é sempre preciso cuidar de si, né? E esse cuidar de si exige que a gente tenha acesso à informação e que faça esse questionamento, né? É um questionamento contundente sobre o que é a coisa, o porquê aquela coisa daquele jeito e não de outro, como a coisa está se dando. E uma das questões que você trouxe é a negativa. Por que as aulas não começaram? E aí, assim, ao invés de ficar lendo simplesmente por um canal, a gente tem que ler por vários canais, né? E é esse convite que nós fazemos aos estudantes, que eles resolvam fazer a leitura do por que não começou as aulas, né, por vários outros canais. Essa ideia de, será que vai ser sobrecarregado quando eu voltar? O que é sobrecarregado? Então, o importante é a educação não como quantidade, mas como qualidade. E é por isso que nós estamos brigando. Essa greve é justamente isso. É a qualidade na educação pública, que é direito de todos os cidadãos. Muito bem. Isso nos faz, nos remete também, e você poderia rapidamente trazer para a gente o mito da caverna, né, professor Edson? Alô? Exatamente. Porque no mito da caverna, o que nós temos no interior da caverna é aquilo que todos nós recebemos na perspectiva da cultura, né? Enquanto membros de uma determinada cultura, a gente ganha uma determinada visão, uma perspectiva de ver a realidade. E quando você sai da caverna, né, quando você é obrigado, veja, não é que você sai espontaneamente, não é que é uma coisa cômoda. Se você lê o mito, caro ouvinte, você vai ter claro lá que é assim, você é obrigado a sair por força de perguntas, de questionamentos, de coisas que me incomodam. E a greve pode ser assim, te incomodar. E quando você sai da caverna, que você bate o olho na luz, você tem um incomodar da visão. Sim. E a primeira perspectiva que a gente tem é voltar para aquele lugar que era cômodo. Que é escuridão. Mas se você resistir mais um pouquinho, né, você vai perceber que vai aparecer um novo mundo. Aham. Muito bem. Então acho que
Pode falar, Paulo. Então, muito bem. Então, à luz que todos os nossos alunos aqui, o Tiago escreveu o seguinte: o início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Sócrates, Apologia. Então, já vejo aí da importância, já vejo influências aí do grande mestre Edson, que o Tiago é teu aluno, né? Você veja como que a reflexão passa a ter uma reflexão mais sofisticada, uma análise mais sofisticada sobre a greve, né? Porque a gente, de uma certa forma, faz isso que você está trazendo aqui, a gente tem uma tendência de reproduzir, é como se nós fôssemos um fio condutor de energia, reproduzir aquilo que me chegou, né? Então, primeira coisa, essa negativa que do José Américo Peçanha traz, quer dizer, quando o Sócrates diz assim, ó, você é o sábio, não existe outro acima de você. Ele, se fosse vaidoso, seria falando às 4 vezes, pô, eu sou mais... Ele não, ele recebe essa afirmativa e traz para a negativa. Mas por que eu não sou, eu não. Quanto mais sei que sei, mais sei que nada sei. À luz desses teóricos, Edson, e da filosofia do Sócrates, que a gente está tentando deslumbrar esse contexto da greve dos professores, não é, Edson? Eu acho que é justamente isso, que quando Sócrates coloca essa atitude de vendo aquilo que a Sibila fala a partir do oráculo de Delfos, de trazer a noção de que que não há um outro mais sábio que o Sócrates, ele recebe isso, mas não recebe isso de forma cômoda. O que ele faz? Isso o incomoda. Né? A gente precisa ser incomodado pela realidade e seguir o modelo do Sócrates. Só que seguir o modelo do Sócrates, perceba que é uma trajetória que o Sócrates vai falar que é a todo momento, a todo instante eu tenho que ser instigado por isso. A procura da verdade. Então, Sócrates não sabe o que é a verdade, mas ele está procurando aquilo e ele tem claro que ele não conhece. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da greve, quando o governo lança, por exemplo, na grande mídia, né, e eu acho que esse foi um papel muito importante que a Liliane trouxe, de que a rádio tem o seu diferencial nessa perspectiva educativa e não na perspectiva de concorrer com a grande mídia, é trazer uma noção de que quando o governo diz que tem todas as condições para trabalhar, porque a escola está apta, basta ir nas escolas e verificar quais são as condições reais. Conversar com os agentes que lá estão, ou ainda fazer uma mera reflexão no final do ano, quando você estava na escola, e verificar quais eram as condições reais de trabalho que se existia. E pensar que, em relação àquilo, ainda regrediu e não avançou. Quer dizer, quando você retira funcionários, quando você retira verbas para a escola, como é que você faz para que a estrutura continue existindo? Então, você pode fazer uma leitura muito mais contundente dessa realidade a partir da sua própria experiência nesse campo. Né? Você não precisa necessariamente seguir simplesmente o que a grande mídia está colocando. Sócrates faz um pouco isso. Ele observa essa realidade e faz novos questionamentos. Né? Então, acho que é isso que é importante. Estar sempre disposto a perguntar, ao invés de querer simplesmente ter uma resposta. Né? Bom, professor Edson, comentando sobre o que você acabou de falar, né? Eu acho que é bastante interessante a gente pensar como essa mídia de divulgação de massa tem virado um discurso único e inquestionável, né? E como é importante uma rádio que possa trazer uma perspectiva alternativa, né? Não quer dizer que as pessoas tenham que concordar com a rádio, assim como elas não têm que comprar o discurso da mídia mais ampla, mas é importante que elas percebam que existem perspectivas distintas e que essas perspectivas definem que algumas informações e que algumas coisas sejam ditas e outras não, né? E isso eu acho que é um papel importante da Rádio Amintas, né? Poder trazer uma outra perspectiva,
né? A ampliação das perspectivas ajuda a pessoa, inclusive, a construir uma própria, que não é nem a primeira nem a segunda, né? Eu acho muito interessante essa perspectiva dialética, né? Você tem a tese com a grande mídia, a antítese com a rádio Amintas e a possibilidade da síntese, que é essa superação mesmo, que vai se dar através de cada ouvinte. Então, eu acho que esse é realmente um papel extremamente importante, né? Dar voz para uma perspectiva que muitas vezes os excluídos ou a minoria não tem, né? Então, assim, esse é um papel interessante. E cabe ao estudante, cabe ao ouvinte fazer o quê? Indagar sobre a perspectiva 1 e 2 e não aceitar passivamente nenhuma nem a outra. Isso é o que Sócrates se propõe, tanto no apologemismo, isso levando ele, ou tendo como consequência a própria morte, ele não se nega a fazer isso, né? Que é fazer o quê? Se questionar frente àquilo que é uma verdade quase que dogmatizada. Quer dizer, ao questionar isso, as pessoas me veem com um olhar estranho. Mas é essa estranheza que conduz minimamente à procura de uma verdade, né? A esperança de um conhecimento. Complementando, professor Edson, outro dia minha irmã, a professora Lia Porto, da UFOP, me mostrou um vídeo que chama O Perigo da História Única, que está no YouTube. E é uma africana, agora não vou me lembrar o nome dela, que eu sou péssima para nomes, mas que vai falar dos riscos que existem de você ter uma única visão da história, né? Uma única interpretação do que seja ou não legítimo. E a gente está vendo isso acontecer, né, de forma mais ampla, inclusive com o público que são os nossos alunos, né? Então, ter essa ideia de que, né, você tem tese, tem antítese, tem a possibilidade de sínteses, e as sínteses não são pré-definidas pela tese, pela antítese. E a gente pode até dizer mesmo que a uma tese podem se contrapor várias antíteses, né? E isso amplia não só a capacidade de olhar, mas também a autonomia do sujeito no mundo concreto. Porque você não se torna refém disso que essa africana chama de uma história única. Eu acho que realmente isso que é importante, né? Quando você vê a história do Brasil, você vê a história da América Latina, e aí, assim, você começa a observar isso, você vê que a descrição, a forma como a gente se vê, os africanos também acabaram passando por isso dentro do processo da colonização, é que as nossas histórias são contadas a partir de uma visão europeia. Mesmo quando narrada por sujeitos nascidos muitas vezes nesses lugares, mas a colonização não se deu só através do território, mas também da mentalidade, no processo educativo. Então, é preciso romper com isso, né? E aí a gente vai vendo a filosofia da libertação, pensando isso. É preciso pensar a América Latina, é preciso pensar o continente africano a partir desses sujeitos, né? Isso não quer dizer negar a colaboração do pensamento europeu, mas é preciso ter um olhar próprio. É se olhar dentro desse espaço e tentar fazer uma análise. E aí acho que alguns conceitos que a gente pode tirar desses grandes autores europeus nos ajudam. Mas é preciso ter uma característica para poder ver a história e poder contar a história de múltiplos pontos, né? Porque não existe uma perspectiva, mas várias. E aí é dentro desse confronto que a gente vai construindo uma visão própria de mundo, né? Então é preciso realmente a gente aprender a superar isso. E eu acho que quando a gente se abre para o diferente, quando a gente conhece o diferente, a gente começa a poder questionar a nossa própria certeza, ver que a nossa certeza não é tão óbvia assim. Então, eu acho que esse é um elemento importante e eu acho que a rádio vem contribuir com isso. E a greve é uma perspectiva dessa, é de tentar mostrar também que as coisas não estão tão certas, não está tudo certinho e tudo pensado dessa forma. Se os nossos estudantes e os ouvintes perceberem, o que nós temos é todo o funcionalismo, ou uma boa parte do funcionalismo do Estado foi reclamar. E foi reclamar por quê? Porque as condições parecem não estar adequadas àquilo que se espera. Não só na questão monetária, mas mais do que isso, como condição, de fato, de fazer com que o serviço seja entregue de forma devida ao cidadão. E se a gente pensa, né, professor Edson,
que todos têm um discurso oficial de que se deve investir na educação e que a educação é a solução, né, para o país. Eu acho que essa greve traz uma pergunta que é: mas o que a gente entende por educação? O que significa investimento na educação? Né? E com relação ao modelo eurocêntrico também de conhecimento, eu acho que a gente pode pensar não só a gente olhar para o diferente, mas a gente é o diferente. Né? E é desse lugar de diferente que a gente tem que começar a processar o nosso mundo e a reconhecer a contribuição do pensamento hegemônico na formação, inclusive, da nossa sociedade, mas reconhecer também que nós não somos esse pensamento hegemônico e que a gente precisa falar do nosso lugar de fala e não assumir o lugar do outro como sendo nosso. Acho que isso é válido. Muitas vezes você vai ver o trabalhador, mas o trabalhador fazendo uma leitura que é do dono do meio de produção. Né? E você fala assim, mas do que de fato esse indivíduo é proprietário para estar defendendo isso, né? Para estar defendendo muitas vezes a pena de morte, mas você fala assim, mas observe quem está na cadeia, né? E que cadeia tem para o indivíduo A e para o indivíduo B. E acho que é só quando você se percebe no mundo e se percebe diferente é que você consegue fazer uma análise um pouco mais contundente. Eu acho que essa questão de como foi a construção do hábito, né, que é trabalhado muito bem pelo Pierre Bourdieu, acho que ajuda a gente a se compreender um pouco nesse processo de formação, de compreensão da sociedade. Então, é entender em que lugar eu estou, que condições estão me dando e, a partir daí, criar uma resistência de fato a partir da própria história. Né? Isso não quer dizer se fechar para o outro, mas se apropriar daquilo que é devido e fazer as críticas ou as análises a partir desse local onde eu me encontro. Né? E aí criando novas possibilidades de resistência. Eu acho que é isso que nós estamos tentando mostrar para os nossos alunos, né? De forma teórica e de forma prática. Né? De forma prática ocorre todos os dias na frente do palácio, às noites, que essas pessoas estão passando por lá. E de forma teórica é quando a gente vem para um espaço como esse, oferecido pelo professor Paulo Dias e pelo professor Roberto, na Rádio Amintas, e tenta fazer uma análise um pouco mais ligada a uma tradição e contando com a participação de professores para poder pensar isso. Né? Eu acho que esse é o exemplo que a gente está tentando dizer. Não precisa pensar a partir do meu olhar, ou do olhar do outro, mas busque um olhar, né? E tem que ver esse fenômeno e dissecar ele, né? Cuidadosamente, procurar encontrar sentido para o que está acontecendo. Muito bem. Muito bem, professor Edson Rezende. Eu sei que você tem que ir para a aula. Não que você já não esteja numa... Isso aqui foi uma mega extraordinária aula. Aconteceram alguns cortes aqui, mas eu tenho certeza que não prejudicou no contexto da reflexão trazida pelo professor Edson e a professora Liliana Porto. Nós colocamos os dois aqui no ar. E isso não vai ser, isso é a primeira de tantas outras contatos que a gente vai possibilitar aqui na Rádio Amintas. Muito obrigado, professor. Eu gostaria que você tivesse algumas considerações para a gente aí continuar a nossa programação, e você enriqueceu com as suas análises, né? Por isso que o tema, eu pensei muito em você ao descrever o tema, uma visão filosófica sobre a greve. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes que ficaram até o presente momento, né, passam a ver agora o WhatsApp, essas ferramentas de informação, RPC, Band, SBT, enfim, com esse espanto, né, com esse inculcamento que a gente leu inicialmente no texto do José Américo Peçanha. Ele recebeu a mensagem que ele era sábio e ele ficou encucado. Então, quando você recebe a informação, fique encucado, reflita e depois reproduza, né? Edson, eu sei que você tem um compromisso e eu estou te abusando demais da sua gentileza, e quero que você
nós vamos amadurecendo questões como essas, né, para os nossos alunos, professores, né, para a gente trazer essas questões, para a gente refletindo sobre esse momento, né? Lembrando, Edson, para fechar, tem uma questão que é do dia 15 de março, né, Edson? Que são essas verdades, né? A questão, nós estamos discutindo essas verdades. Me chegou uma verdade, né? Então, no dia 15 de março tem uma verdade. Poderia explicar um pouquinho mais? Tá, então assim, só para tecer as considerações, primeiro eu queria agradecer o espaço, agradecer a colaboração, as reflexões e os pontos que foram possíveis com a colaboração da professora Liliane, do professor Paulo Dias, e dizer isso, assim, ó, a gente tem que entender... Edson, eu só vou te cortar. Pode falar. Só um pouquinho. Nós estamos aqui participando também desse momento histórico, né? Da Hidraju Hidráulica, que é o que está patrocinando esse espaço aqui. E lembrando para Hidraju Hidráulica que nós já mandamos fazer as camisetas, né? As camisetas já está lá com o nome da Hidraju Hidráulica. Hidraju Hidráulica, que está inaugurando esse espaço da Rádio Educativa, que é uma rádio que tem como propósito trazer questões, reflexões e fazer com que os nossos alunos fiquem encucados. Prossiga, mestre. Doctor. Então, acho que assim, quando você traz o dia 15, eu gosto muito do manifesto do Partido Comunista e de algumas análises do Marx. Uma delas é a abertura e a finalidade do texto, quando ele diz trabalhadores do mundo unidos. Quer dizer, juntos a gente tem força. Agora, não entendam que existe uma separação, mas existe muitas vezes uma intencionalidade em gerar um caos para instalar uma nova perspectiva. Sim. Quer dizer, muitas vezes a gente é massa de manobra sem saber. Então, é preciso esse olhar cuidadoso que nós estamos falando o tempo todo, que é para não cair em armadilhas. Achar que muitas vezes uma situação aqui está desconexa lá, ou que a causa, na verdade, não é a causa. Uhum. Então, investigue, se posicione de maneira cuidadosa, porque muitas vezes existem essas perspectivas, né, de que tem um poder centralizado e esse poder centralizado é culpado por tudo. Nem sempre é assim. Né? Não sei, é preciso sempre investigar cuidadosamente e ter muito cuidado nos nossos posicionamentos, porque somos sempre responsáveis pelo que colhemos a partir da nossa posição. Por isso, pensar, né? Eu vou terminar minha fala aqui, minha participação, além de agradecer, com uma citação também do próprio Sócrates. Uhum. Uma vida não refletida não merece ser vivida. Isso. Então, e para fechar isso, na apologia ele vai dizer o seguinte: da virtude emana riqueza, fama e prestígio, mas dessas três coisas não emana virtude. Portanto, a busca que devemos fazer é pela virtude. Então, obrigado pelo espaço, né, e bom programa para todos. Né? Eu vou ter que, infelizmente, me ausentar, porque eu tenho um outro compromisso daqui a pouco, mas foi uma satisfação participar. Obrigado. Muito bem, Roberto, o Edson, muito obrigado pelas reflexões. Essa vai ser uma primeira de tantas outras que nós vamos trazer questões, né? Essa questão hoje que a gente está trazendo hoje, a questão da negativa, do não, né? Eu receber o não, quer dizer, a questão é por que as aulas não começaram? Quando eu digo não começaram, eu trago eu coloco em xeque uma série de verdades que a mim chegaram, né? Então, Edson, muito obrigado. Eu sei que você tem um compromisso, vá ao seu compromisso e lembre-se que esse espaço que está à sua disposição, e vamos trabalhar junto aí para que a gente de fato transforme até aqui nós chegamos com muita luta, com muito esforço, né? Montamos a rádio e agora vamos criar uma vertente que é transformar uma rádio educativa, que é muito importante, né? Estou vendo aqui para você saber a Reane Dias, Hidraju Hidráulica, que é nosso patrocinador, a Noeli, a Daniele lá do Colégio Otília, o Edson, você, o Tiago, o nosso cineasta que vai receber a estatueta, se Deus quiser, e o nosso mestre de cinema,
Sidney Ribeiro, que é o nosso grande professor de cinema, participa de festivais com os alunos lá em Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que essa turma toda vai estar ocupando esse espaço e para a gente potencializar, como disse muito bem a professora Helena Porto, potencializar essas reflexões, para que os nossos alunos possam fazer uma crítica mais contundente. O Renan falou o seguinte: quero que as aulas voltem logo mesmo. Parabéns para vocês, professores. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, professor Edson. Boa aula para você. E lembre-se que esse espaço aqui é seu, beleza? Ok. Obrigado. Muito bem, conversamos então com o nosso professor Edson Rezende, que cedeu um espaço importantíssimo. Ele vai correr porque ele tem aula agora. E, bom, feliz dos alunos, né? Feliz dos alunos que tem o professor Edson como professor. Feliz. Eu digo mais, não é qualquer escola particular que tem professores na rede estadual do gabarito desse que acabou de falar com vocês. Rádio Amintas, uma rádio educativa. A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. Às vezes, refletir, pensar é chato. Enfim, é chato. Muito obrigado, Hidraju. O Renan está dizendo assim, esse Beto Richa é uma cara muito chato. Em tirar a educação, ele tem que sair. Isso aí. Muito bem. São manifestações, isso mesmo, quer dizer, criar alunos críticos, né? Porque para a gente não entrar nessas roubadas, muito bem lembrado pelo Edson, muito lembrados pela Liliana Porto. Mas, professor Paulo, a gente tem que pensar o seguinte: o Beto Richa foi reeleito com mais de 70% dos votos. Então, o que a gente tem que aprender é a pensar no nosso voto e levar a sério o sistema representativo, porque você também não pode eleger alguém e no momento seguinte, porque ele tem uma postura que não te agrada, tirar essa pessoa do seu cargo, né? E a gente tem um sistema maior, o Beto Richa é a ponta de um iceberg, e caçá-lo não resolve o sistema maior, que é o que a gente tem que questionar. Mas essa que é a grande questão, né? Assim, os paliativos. Sócrates sempre olhava para a grande questão. Mas por que eu, sabe, pai? O que significa sabe? Tem tantos outros construindo, médicos, gente que está quebrando pedras e tirando da pedra estatuetas belíssimas, né? Eu não sou ninguém, né? Então, é justamente isso, muito bem lembrado pela Eliana. Lembrando que a Rádio Amintas é uma rádio educativa. Rádio Amintas, uma rádio educativa. Muito bem, logo, às 19 horas, a gente vai estar aí conversando com a professora da Universidade Federal, Liliana Porto, que vai participar da abertura do programa. Logo em seguida,
a gente vai ter também a participação a pessoa vai acessar, ela ainda nunca acessou a primeira vez, vamos começar agora o tutorial, mixlr.com/radio-amintas, e ele vai encontrar essa página como o layout da Rádio Amintas. Ele tem duas maneiras de se tornar um seguidor, e assim ele pode participar do chat. Então ele tem da seguinte maneira, ele pode ou clicando no logout, no login, signing up, ou ele vai no follow, no positivo follow. Ok, então vamos no positivo follow, ou no lado esquerdo do positivo follow. Você escolhe se você quer logar com e-mail ou com o Facebook. Com o Facebook é muito mais prático, e além disso aparece a foto do nosso seguidor. Então vamos fazer com o Face. Pronto, aqui a gente não precisou fazer a senha porque ela já está cadastrada, mas ali você iria colocar o seu nome, o teu login e a tua senha normalmente. Então aqui você já teria acesso, como aqui no nosso sistema do bate-papo, por exemplo. Já apareceria o nome das pessoas, e já aparece o teu nome no lado direito, que você já é um seguidor, e aparece o seu nome dizendo que você está ouvindo a Rádio Amintas. Então, vou até escrever junto com vocês aqui, tutorial, para vocês terem um exemplo de como funciona o sistema do chat da Rádio Amintas.